gente tem a questão do... Oi? R$2 no plano controle anual. Lene, pode desligar o teu microfone. Tá, professor, desculpa. Beleza. É porque senão você não consegue me ouvir também. É que eu não tinha percebido. Tranquilo. A moral, ela é em relação a condutas específicas, né? Ou seja, ela dita aqueles comportamentos quadrados, fechados. E a moral, ela também é da questão da lógica dos hábitos e costumes, né? Ou seja, ela é ligada à questão do comportamento que a gente faz no dia a dia. Então, ela é todo esse arcabouço aqui, todas essas características definem o que é a moral. Mas existe uma área de conhecimento que estuda a moral e dá baliza para ela, ou seja, existe algo acima da moral que analisa a moral. E essa área a gente chama de ética, né? Então, a ética, ela é o quê? A ética, ela é uma área do conhecimento, uma reflexão filosófica de caráter teórico, ela repensa o que as questões da moral fazem, né? Então, a ética muitas vezes obriga a mudança do comportamento moral. É importante, porque ela leva você a refletir. Por exemplo, você pode estar no trabalho com um comportamento imoral, quando você é puxado para a verdade, para a realidade, as pessoas vão usar a ética para te criticar, para você está tendo um desvio ético, né? Então, a ética ela serve para essas questões. Ela é permanente, ela é universal, são valores que são compartilhados de geração para geração. Então, o direito à vida, por exemplo, é um direito ético, né? Então, é um direito que é assegurado para todo mundo. Então, exceto em alguns casos, inclusive. Por que exceto em alguns casos? Porque, por exemplo, em alguns países existe pena de morte. Tem a questão do aborto, que é uma outra discussão ética e moral muito interessante, mas muito complexa, que não cabe aqui. Então, a ética ela tem essa questão de que ela é um valor passado de geração para geração, de pessoa para pessoa. Então, a partir do momento que você se comporta eticamente, você está passando os valores da ética adiante. Ela é um princípio, ou seja, ela é o começo das coisas, né? É a partir dela que você pode fazer. Então, ela indica o caminho a seguir, o caminho que, de fato, é o correto, né? E é uma ciência, né? Porque ela é um ramo da filosofia e ela se preocupa em estudar e analisar, principalmente, o campo da política. Quando fala política, é a política geral, tá? Não é questão partidária de eleição. São as relações sociais como geral, que é a política, a vida em sociedade é política. Então, a ética se preocupa com isso. Então, quem é que dá base para essa questão do campo da ética, né? Lá atrás, na Grécia Antiga, nós tínhamos vários filósofos. Um dos mais conhecidos, né, a gente tem o Aristóteles, que está aparecendo no rosto dele aí, onde no livro Ética Nicômaco, o Aristóteles vai dizer o seguinte sobre a ética, né? Toda arte, todo saber, assim como tudo que fazemos, escolhemos, parece visar algum bem. Por isso foi dito com razão que o bem é aquilo que a todas as coisas tendem, mas há a diferença entre os fins. Alguns são atividades, ao passo que outros são produtos à parte das atividades que os produzem. Então, para ele, tudo tem que levar para o bem. No sentido quando ele fala bem aqui, não é financeiro, é a questão do comportamento e do modo razoável de ser, né? Levar para um caminho bom, levar para algo que seja satisfatório para todos. Então, o comportamento, né, do ponto de vista do Aristóteles, ele serve para essa questão do ponto de vista ético, né? E na contemporaneidade, hoje em dia, uma filósofa chamada Marilena Chauí, que é brasileira, ela comenta assim sobre a fala do Aristóteles, né, a ética aristotélica. Segundo ela, né, o bem ético pertence ao gênero da vida excelente e a felicidade é a vida plenamente realizada em sua excelência máxima. Por isso, não é alcançável imediata nem definitivamente, mas é um exercício cotidiano que a alma realiza durante toda a vida, de acordo com a sua excelência mais completa racionalidade. Então, o caminho para a felicidade é o caminho da ética, segundo esses filósofos. Se a gente segue eticamente os preceitos da própria ética, se a gente repensa a moral da gente constantemente através da ética, o caminho da felicidade é mais próximo. É óbvio que a filosofia, um dos grandes
questionamentos dela é como ser feliz o tempo todo. A busca da felicidade, ela é o elemento central da existência humana. O ser humano vai buscar vários caminhos para ser feliz ou para tentar preencher o vazio existencial que tem dentro dele. Você pode chamar esse caminho de muitas coisas. Por exemplo, religião, ciência, a busca pelo dinheiro, a busca pela fama, a busca por uma carreira profissional, a busca por um casamento, por uma família. Tem vários caminhos onde o ser humano busca a felicidade, onde ele busca se sentir pleno. Mas, na essência, se todos esses caminhos não forem seguidos pela ética, não existe felicidade, porque a ética é a busca constante do aprimoramento do ser humano, comportamentalmente falando, ou seja, como ele se comporta no dia a dia, e se ele não se baseia pela ética, ele está fadado ao fracasso. E em qualquer área da vida, na religião, no casamento, no trabalho, na escola, com os amigos. Então, em qualquer situação, ele tem que agir eticamente, porque o bem ético pertence ao gênero da vida e a felicidade é a vida plenamente realizada em sua excelência máxima, né? Então, se você não segue a ética, você não vai ser feliz e você vai gerar infelicidade para os outros. Então, nesse sentido, tem essa lógica do pensamento lá de trás da Grécia Antiga que reverbera até hoje em figuras que analisam isso, como a Mariana Chauína. O filósofo é aquele grilinho que fala no nosso ouvido verdades que a gente não gosta de ouvir. É interessante que a gente se incomoda muito com a filosofia e às vezes a gente fala que não entende ou que não gosta, não porque realmente não entende porque não gosta, mas é porque tem medo do que ela está dizendo para a gente, porque ela fala verdades inconvenientes, no sentido de que quando ela critica determinado algo da nossa vida, que é importante para a gente não aceita, a gente tende a deixar de lado, né? Então é interessante. Às vezes o ser humano quer a verdade que convém a ele, não a verdade que, de fato, é a verdade que deve ser ouvida. Então a ética, para a gente adiantar, é refletir sobre os costumes da nossa sociedade, se eles são certos ou são errados, porque os costumes podem sim ser errados. Por exemplo, o machismo é um costume errado. A gente pode ser um homem masculino sem precisar ser machista, por exemplo. Não é ser machista não pode ser confundido com ser homem. Ser homem é uma coisa, ser machista é outra. Então a gente pode muito bem ser um homem masculino, heterossexual, com certeza da nossa identidade de gênero, abdicando do machismo, que é algo extremamente ruim para todo mundo. É ruim para o homem e ruim principalmente para a mulher. Então a gente pode refletir sim sobre os costumes da sociedade e a ética leva a isso, por exemplo. A ética leva a reflexão para a vida política. Nesse momento atual do Brasil, em eleição, em crise política desde 2013, a gente reflete se de fato a política no Brasil vale a pena. Às vezes as pessoas têm a tendência a odiar a política. Isso é uma coisa muito grave. Quando você odeia a política e deixa ela de lado, outras pessoas com interesses escusos vão se apropriar dela e usá-la contra você. Então é importante pensar a política a partir da ética, né? Em todas as relações políticas possíveis, não só a partidária. A ética serve para auxiliar na busca do bem comum e da felicidade, né? Que é a finalidade da vida. Todo mundo nasce e quer ser feliz. A ética serve para orientar um pouco esse caminho. A gente tem a questão dos valores e virtudes, né? Que são incentivados pelo espírito da ética. Então, os valores são os princípios, né, do ponto de vista do comportamento, eles são a base da conduta individual. Então, a partir do momento que você age com a ética, você vai cultivando valores e virtudes, né? Então, os valores são princípios e base da conduta, e as virtudes são os hábitos dignos de valor, ou seja, quando você faz algo bom, você é uma pessoa virtuosa, logo você tem bons valores. Então, agir com ética gera valores bons e gera pessoas virtuosas. Esse é um encadeamento que a gente pode entender a partir daqui. Então, a conduta virtuosa, né, respeitar todos os seres, por exemplo, é uma qualidade fundamental no campo da ética e somente é possível para pessoas com valores, respeito, por exemplo, fortes. Se você não tem valores, você é uma pessoa antiética. Se você não se comporta conforme a ética, você não tem valor no sentido de comportamento nenhum. Você não pode ser exemplo para ninguém. Então, a intenção é que a gente, diariamente, primeiramente, sejamos exemplos para nós mesmos, e a partir disso, nosso comportamento correto, nós vamos ser exemplos para outras pessoas. Que valores vocês estão cultivando, por exemplo, para os filhos de vocês?
Que valores vocês estão cultivando, por exemplo, para a família e para os amigos de vocês? Então, a gente não pode relativizar o que é certo, o que é errado para a criança. A partir do momento que a gente, como exemplo de vida, não serve como exemplo para nosso filho ou nossa filha, imagina a reprodução das coisas ruins que vão acontecer. Então, a conduta virtuosa é essencial para a gente poder educar as pessoas e se educar também. E quando eu falo assim, parece que a gente não vai errar, a gente vai errar sim. Não existe conduta virtuosa diária, a gente vai errando. A questão é errar e saber e refletir sobre o erro e tentar não errar de novo. O problema é errar e continuar errando. Esse é o problema. Então, todo mundo vai errar porque todo mundo é falho, porque é ser humano. O ser humano não é um robô que vai fazer tudo certinho. O ser humano vai fazer coisas boas e ruins, certas e erradas. Mas o problema é, quando você pensa sobre essa conduta, você tem que levar ela em consideração. Então, esse elemento parte da construção do que é uma consciência ética, né? Ou seja, a ética é um processo de docilização, de educação do nosso corpo, né? E então, esse processo de vida a partir da ética ajuda a gerar o que a gente chama de consciência ética, né? Que muitas vezes é necessário o confronto entre duas visões de mundo para a gente impor os padrões éticos. Então, a gente tem na nossa frente um crime acontecendo. A gente vai fazer o quê? A gente vai fechar os olhos e compartilhar aquele crime, ser um cúmplice, ou a gente pode usar a lei e, de fato, denunciar ou agir eticamente. São questões que a gente tem que pensar em relação a isso. Então, a gente sempre vai ficar dividido aí entre o interesse particular, o que é bom para mim, e o que é bom para o coletivo. Às vezes, o que é bom para mim só não é bom para o coletivo, mas toda vez que algo é bom para mim, praticamente, pensado no coletivo, todo mundo ganha. Então, a gente tem que pensar sempre nessa mediação entre o interesse particular e o interesse coletivo, o que é bom para todo mundo. E se todo mundo ganha, eu também ganho. Agora, se somente eu ganho, nem todo mundo vai ganhar. Então, a gente tem que pensar nesse princípio, né, da relação do pensar antes de fazer. A consciência ética daqueles que governam nosso país não condiz com aquela que deveria ser aceita em nossa sociedade. É desse choque de percepção sobre o que é certo e errado que se origina confrontos e incentiva a defesa dos padrões éticos. Em suma, a ética não pode ser relativa. O certo é certo, o errado é errado. Se eu tenho no meu celular, recebi uma notícia, e eu tenho dúvida se aquela notícia é verdadeira, o que eu devo fazer? Passar adiante, buscar informação para confirmar aquilo, se é verdade ou mentira, e aí sim eu posso compartilhar, ou então, eu sabendo que aquilo é mentira, eu compartilho. Então, isso é um pequeno exemplo. A gente precisa sempre saber, o certo é o certo, por mais difícil que seja, e o errado é errado. Por mais fácil que seja errar, mas é sempre errado. Então, o caminho errado sempre é mais curto, mais colorido, ele é mais fácil, parece ser mais reconfortante, mas ele não é o caminho bom. O caminho certo nem sempre é colorido, nem sempre é fácil, nem sempre é reconfortante, mas ele é o caminho a ser seguido. É uma questão de princípio, na realidade. Por exemplo, né, esse exemplo que eu coloquei lá, da questão dos gastos da presidência da República, que não estão liberados, a gente não sabe onde o governo está gastando dinheiro da gente, né, em compras de valor de R$70 mil, 68 mil, 59 mil, e está tudo sigiloso, né, aqui. Então, isso é uma questão ética. Que exemplo um governo dá quando ele não age eticamente, abrindo os gastos, porque é dinheiro das pessoas? Então, o que é bom para um governo nem sempre é bom para todo mundo. Se é bom para o governo esconder, para a população não é bom isso estar escondido, porque a gente não sabe onde está sendo gasto. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas questões, porque a gente não pode achar certo atitudes como essa, por exemplo. Então, o Kant, né, que é esse filósofo que apareceu aí, ele fala exatamente essa questão do imperativo categórico, que é imprescindível, que é importante para pensar o agir ético, né? O Kant vai dizer que esse imperativo tem 3 bases, né? A primeira é a lei universal. Eu não vou ler plenamente, mas eu vou traduzir basicamente o que ele está dizendo, né? Agir como se a minha ação boa fosse se tornar uma coisa boa. Se eu sei que tem um mundo errado, eu vou agir erradamente ou eu vou buscar agir certo para que eu me torne exemplo? Essa é a questão que ele está colocando. Então, buscar
que exista como lei universal a coisa boa, né? O segundo ponto do imperativo do Kant é agir de tal forma que a humanidade, tanto você quanto a outra pessoa, sempre busque agir da mesma forma, no sentido ético, né? Então, você tem que agir não somente para você, mas ensinar o outro a ser certo também. E aí, replicando, porque aquela ação sua vai ser uma ação educativa, né? Um fim em si mesmo. E o terceiro ponto é o legislador universal, né? Agir de tal maneira que a vontade, né? Ou seja, se o que eu faço, o que eu desejo é o que é certo, eu vou colocar esse meu desejo na frente daquela verdade. Será que o que eu quero é de fato possível, ético? Você confronta. Então, se o seu desejo, sua vontade é contra a ética, não faça. Então, é basicamente esse imperativo categórico. Eu não vou colocar isso aqui na prova não, tá? Vou colocar outras questões. Eu só estou explicando porque é importante saber. E aí, a ética é um desafio diário, para a gente caminhando para a parte final, né? É um desafio diário, imposto a nós todos. Vamos encarar como parte da nossa vida ou ignorar o que ela nos propõe? O que é mais fácil, agir eticamente ou agir sem levar em conta essa prática, teoria na vida? E então, as referências. Pessoal, deu para entender? Temos dúvidas, comentários? Por favor, a fala de vocês. Alguém tem dúvidas? Estão assistindo a novela, jornal? Não me deixe sozinho aqui, não. Concordo no número grau. Concordo no número grau. Alguém tem algum comentário a fazer, algum exemplo a dar? Beleza. Alguém tem algum comentário a fazer, algum exemplo a dar, alguma observação? Podemos passar para o próximo assunto, cidadania? Eu vou encerrar, inclusive, essa parte da ética aqui. Bom, se não concordar, não discorda, então a gente passa adiante. Eu vou colocar aqui a fala rápida, só para encerrar, né, não é esse não, é esse aqui. O Clóvis Barros é um filósofo, né, e jornalista, advogado, professor da USP, e aí ele tem umas palavrinhas sobre ética para a gente aqui, para finalizar essa primeira parte. Se pense que a ética é uma grande tabela de condutas humanas. Estariam ali todas as possíveis ações do homem em duas colunas. Em duas colunas, pode, não pode, justo ou injusto, certo ou errado. E assim, alguém ético é aquele que respeita a tabela. O professor de ética talvez fosse aquele que conhece a tabela inteira de cor. Pois muito bem, estamos aqui para demonstrar que não é bem isso. E por que não? Porque a tal tabela não nos basta. Afinal de contas, a cada momento da nossa vida compartilhada, da nossa convivência, temos que enfrentar situações inéditas, situações para as quais não temos valor, não temos solução, não temos previsão de justiça. Assim, a ética passa a ser um necessário debate, um debate sobre o que queremos respeitar, os princípios que queremos que norteiem a nossa convivência. A ética, portanto, se torna uma janela para o futuro, uma janela aberta para o devir, e menos um respeito a princípios universais consagrados no passado. Portanto, ser ético hoje é, antes de mais nada, estar aberto e disposto a participar de um grande espaço de argumentação, um grande espaço polifônico, onde cada um levanta o braço para defender seus princípios, seus pontos de vista e como gostaria que a convivência... A ética é a vitória da convivência sobre os interesses singulares, é a vitória da vontade geral sobre a vontade de cada um, é a vitória do interesse público sobre os interesses particulares, os interesses de circunstância. Muito obrigado. Foi uma fala curta, mas o Clóvis, ele parece quietinho, mas ele fala muito palavrão também, alguns
alguns debates, algumas palestras dele, inclusive. Eu gosto bastante dele. Ele traz muito isso, né? A ética é um desafio cotidiano, é um desafio que a gente se coloca, sempre vai se colocar na nossa frente, momentos onde a ética ela vai aparecer como algo desafiador, onde ela vai servir como baliza, né, para a gente fazer escolhas. Então, não existe uma tabela pronta, isso é certo, isso é errado. A tabela está lá, existe regra, mas a gente tem sempre que repensar esse procedimento. O outro ponto do assunto que a gente vai ter lá na avaliação é exatamente uma continuidade, que é a questão da cidadania, né? Então, a cidadania é um outro conceito que a gente vai analisar, e ela tem uma longa história, né? A origem da palavra cidadania vem do latim civitas, né? Que significa cidade, né? Na Grécia, um pouco antes de Roma, era cidadão aquele nascido em terras gregas, né? Em Roma, a palavra era usada para indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que ela tinha podia exercer. Então, nem todo mundo era cidadão na Grécia Antiga e na Roma Antiga, né? Então, a cidadania, ela pode ser entendida como uma via de duas mãos. Uma, a dos direitos, ou seja, o indivíduo possui os direitos civis e políticos de um Estado, e a outra dos deveres, né, que é a qualidade de ser cidadão. Então, essa mão dupla aí de ter direitos e deveres é o que constitui exatamente a perspectiva da cidadania. O cidadão tem essa dupla face. Ele é, ao mesmo tempo, sujeito de direitos, mas ele é um sujeito que tem obrigações com a sociedade na qual ele vive, né? Então, a cidadania moderna, que é a que a gente vive hoje, ela tem muitas diferenças, né? Novamente, comparando aqui, lá na Grécia Antiga, em Atenas, por exemplo, só tinha direitos políticos, né, a cidadania política, homens acima de 21 anos, nascidos na cidade de família ateniense. Lá na Europa feudal, só a nobreza, só os reis nobres, eles tinham acesso a privilégios. Na França, que é o primeiro país a surgir a ideia de cidadania moderna, a gente tem a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, é só lá em 1779 que começa a surgir na nossa sociedade, a gente é parte desse mundo ocidental, assim como a França, né, a ideia de cidadania plena, né, que não era somente de poucos, mas possivelmente acessível para a maioria. Então, é lá que é elaborada essa lei aqui, a declaração, que ela serve de exemplo para vários documentos, constituições, códigos civis, depois dela no mundo todo, né? Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que no primeiro artigo dizia o seguinte: os homens, quando entendam homens aí, né, a gente tem uma perspectiva masculina, mas também pode ser entendido como seres humanos, né? Os homens nascem, são livres e iguais em direito. Isso parece uma coisa muito banal. Hoje mas para a época causou uma revolução, literal, inclusive. Ela estava dizendo que não é porque o cara nasceu nobre que ele tem mais direitos, ou porque o cara é pobre que ele tem menos direitos. Ele está dizendo, tanto o rico quanto o pobre têm direitos e são livres, né? Eles são iguais. Isso, para a época, é uma grande revolução do modo como as pessoas passariam a se comportar, né? E é óbvio que, às vezes, a gente se pergunta, será que de fato isso acontece? É interessante que nem todos os direitos que estão no papel são assegurados na realidade, né? Então, a declaração, né, aquele documento, se destinava a articular os direitos universais da humanidade, os direitos humanos. Todo direito é um direito humano. Aquele discurso lá que fala que direito humano é coisa de bandido é totalmente equivocado, porque todo direito é direito humano, direito civil, social, direito político, todos são direitos humanos, né? E os direitos políticos gerais da nação francesa e dos seus cidadãos. Então, na declaração, você tinha direitos do homem, né, que são os direitos universais, inalienáveis ao Estado, né, também chamados de direitos humanos, e os direitos do cidadão, que é o direito político, né, da França, né. Então, são duas formas distintas de direito aí. Então, o direito, ele tem várias características, né. Ele é universal, ele é imprescritível, ou seja, ele não existe direito que acaba. Você ganhou, ele tem que continuar. Ele é histórico, né, porque ele muda de sociedade para sociedade. Você não pode renunciar a seus direitos, isso é impossível. É inalienável, um direito seu não pode passar acumuladamente para outra pessoa. Ela tem que ter o mesmo direito, né? Inexauribilidade é parecido com imprescritibilidade, né? Ele não vai também se exaurir. Ele continua com outros, no caso, né? Ele é aplicável, né? Todo direito tem que ser aplicado.
ele não pode retroagir, ou seja, você ganhou o direito, você não pode perder ele, né, de alguma maneira. Concorrência, o que é isso aqui? Ele sempre está junto com outros direitos, né? Então, concorrer aqui no sentido de já acontecer ao mesmo tempo. E ele é constitucional, ele tem que estar escrito para ter validade. Então, todo direito só tem validade se está no papel. Não estando escrito não é direito, não tem validade. Então, são duas características do direito aqui, né? Então, ao longo da modernidade, século XVIII em diante, vários movimentos políticos ampliam o rol, né? Ou seja, a quantidade de direitos, e temos, assim, várias gerações de direitos dentro da esfera da cidadania. Então, a gente tem a primeira geração, né? Que são os direitos políticos e civis, que vem com a Revolução Francesa, que a gente viu lá o documento principal dela. Tem a segunda geração, que são os direitos sociais, econômicos e culturais, né? Direito a ter emprego, a ter um nível de vida razoável e ter a sua cultura respeitada. Temos uma possível terceira geração, que é mais contemporânea, que é o direito à paz, à comunicação, ao desenvolvimento, à autodeterminação, né? Aos povos terem seus países e fronteiras respeitados. E uma possível quarta geração, que é a bioética e a informática, né? Os direitos do campo da natureza, né? Ou seja, será que a gente está fazendo certo com os animais? Será que os animais não têm direito? É uma questão que a bioética traz. Em relação à informática, a nossa aula aqui, será que ela está resguardada, o seu sigilo nas mãos do Google? Porque a gente está no Google Meet, né? Então, os nossos dados pessoais na internet, como é que eles vão ser manuseados? Então, o direito está sempre também se renovando, né? Aparecendo esferas novas, e ele é muito multifacetado, como a gente viu aqui. Então, todas essas gerações compõem o que chamamos de direitos humanos, né? São direitos imprescindíveis das pessoas. A gente não pode deixar de ter eles, né? E não pode permitir que esses direitos sejam criticados ou retirados de alguma maneira, ou atacados, né? Diariamente a gente vê na mídia, jornalistas, apresentadores de televisão, não explicam o que é ou não sabem e acabam atacando o direito que é do povo, e você vê gente repetindo que tem que acabar com o direito humano. Mas é uma grande ignorância isso, porque todo direito é direito humano. Todo direito, não importa qual seja. Direito social, civil, político, todos eles são direitos humanos. Então, tem que tomar cuidado com alguns tipos de discurso que a gente escuta por aí e que às vezes acaba repetindo sem pensar, né? E que se volta contra a gente, inclusive. Então, no Brasil... A impressão que dá quando você fala disso é mais referente à justiça, né? Crimes, violência, então fica até uma coisa meio... É outra coisa. Não tem a ver, porque direito humano são todos os direitos. Aí são questões criminais. Eu digo assim, eles frisam muito quando se trata de violência, né? De violência, de agressão, né? Mais assim, racismo, quando envolve questão de raças, etnias, aí eles, como é que eu digo, eles pegam muito em cima da questão dos direitos humanos, né? O Brasil tem um grande problema em entender os conceitos, né? Inclusive, esse conceito de direito humano é muito mal entendido. Quando a gente, por exemplo, a gente tem vamos lá, uma pessoa, um indígena, ela tem a terra invadida. Tem uma legislação específica sobre isso. E aí, o Estado tem que intervir e, de fato, agir. É uma coisa. É propriedade. Ali não é porque o indígena é diferente, ele não tem propriedade em si. A terra do indígena é a terra do governo brasileiro, da União, que o indígena mora. E aí o governo protege a terra dele, é diferente. No caso aqui, sobre a questão desses jornalistas, eles acabam confundindo direitos básicos, né, ao julgamento. Por exemplo, ao julgamento que o cara tem, o policial não pode ser juiz, por exemplo. O policial tem que prender o cara e ponto final. Tem cara que quer que o policial mate, bata. Ou seja, por mais bandido que o cara seja, ele continua ainda sendo um sujeito de direitos, né? Goste-se dele ou não. E quando a gente fala que esse cara não tem que ter direito, será que isso não pode ser usado contra a gente também? Claro que vai. Então a gente precisa entender esses limites, né? E saber separar o joio do trigo. Tem que tomar cuidado, às vezes, no Brasil a gente está com uma relativização muito grande do que é certo e o que é errado, inclusive. Então, no Brasil Imperial, por exemplo, né, para a gente falar do país, né, só tinha direito, por exemplo, os negros, né? Os escravos não eram cidadãos, os libertos, mesmo os libertos, tinham direitos muito restritos e apenas os civis eram reconhecidos, ou seja,
quando ele ganhava liberdade, ele podia perder a liberdade também. Ele não tinha assegurado a sua liberdade, né? Mas só em 1839 é que os negros puderam até assegurados os direitos civis e políticos, né? Pelo menos em tese. Então, os brancos, né, é que tinham, os ricos proprietários eram sujeitos de direito, né? Eram os caras que podiam se candidatar, se eleger, eram sujeitos que tinham acesso a todos os benefícios sociais da questão dos direitos. Mulheres, estrangeiros e analfabetos também tinham direitos limitados. Então, para você ser cidadão pleno no Brasil Imperial, você tinha que ser branco e rico, na realidade. Não mudou muita coisa hoje, mas civilmente falando, todo mundo tem o mesmo direito. Mas o Brasil é um país ainda muito desigual nesse campo da cidadania e do acesso ao direito. Então, por exemplo, a gente vê que a cidadania histórica contingencial, né, que ela muda, né, ou seja, no governo Vargas, em 30 a 45, os direitos sociais foram ampliados, mas o governo, ele meio que limitou a questão civil e política, né? Você, por exemplo, não votou para presidente na época Vargas, não se votava o presidente, porque era ditador, né? Especialmente de 37 a 45. No entanto, paradoxalmente, ele criou coisas importantes, né? A carteira de trabalho e a CLT, que é a lei trabalhista do Brasil, é uma criação do governo desse sujeito aqui, o Getúlio Vargas. Na ditadura, por exemplo, a gente tem outro caso de limitação de direitos políticos e civis, né? Durante 64 a 85, na ditadura tinha censura, você não podia falar o que queria, a televisão, os jornais não podiam publicar o que acontecia no país, tinha que passar pelo crivo da censura, né? Para permitir a publicação de jornais, de revistas, de peças de teatro, de discos de vinil. Então, não se podia usar o direito à expressão, não existia isso, assegurado na lei, na realidade. Você tinha perseguição política, então quem pensava diferente podia ser preso, ou podia até morrer por conta do pensamento diferente. Os números dos mortos da ditadura, eles no Brasil até hoje, eles são ainda uma coisa desconhecida. Oficialmente, a gente tem 790, mas a gente tem hoje a contabilização de mais de 2.000 indígenas que foram mortos na fronteira Amazonas-Roraima, na perseguição que teve com a ajuda do Exército e dos fazendeiros da região, contra os Aimeri Atuari, que é um grupo indígena daquela região. Então, a gente ainda está fechando o número de pessoas que foram mortas. Mas, além das mortas, a gente teve 500 mil pessoas fichadas na polícia política da ditadura, a gente teve outras milhares que foram presas e torturadas, umas 2.000 expulsas do país, e fora a limitação à circulação de pensamento, a questão da organização política, porque os militares achavam que eles que tinham que mandar no país, basicamente isso. Então, prisões arbitrárias, ser preso porque criticou o governo na sala de aula. Muito professor foi aposentado à força porque criticava o governo, ou então foi obrigado a sair do país, exilado político, né? Violações de direitos, de vários direitos, né? É muito comum a gente achar que a ditadura não foi uma coisa, foi uma coisa tranquila, porque não foi. Ditadura, já está dizendo o nome, está lá, o sentido. 25 anos sem eleger presidente, 25 anos onde não se podia criticar, 25 anos de morte nos bastidores do regime militar, 25 anos de uma série de casos de corrupção escondidos. Então, nenhuma ditadura é boa, não existe ditadura boa, toda ditadura é ruim. A gente não pode celebrar esse tipo de questão, até porque eticamente é inaceitável também. E mais recentemente no Brasil, em relação à cidadania, nos anos 80, na luta contra a ditadura, a gente teve os movimentos de direta e já, né, lutando por direitos políticos, quero voltar para presidente, né, aqui os jornadas diretas, os comícios que foram realizados naquela época, e a queda do último presidente militar, né, o jornal dizendo para ele cair fora, Figueiredo. Então, a gente tem um processo muito dos anos 80 de luta pelos direitos e pela cidadania. Isso reflete na Constituição atual de 88, né, que é a Constituição do Brasil, que ela diz que é brasileiro, quem nasce no país, né, ou quem nasce fora do país, de pais brasileiros, e os estrangeiros, para poder ter a cidadania, tem que ter cumprir algumas regras dentro do país, né, que é o conceito de ser brasileiro. E em relação a direitos que a Constituição garante, ela garante direitos sociais como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados, etc.
Só que esses direitos só podem ser praticados quando a gente luta por eles, né? Eles estão escritos lá. A gente tem que lutar para que eles sejam respeitados, né? A gente está num momento que os governos, de modo geral, eles estão relaxando a questão de assegurar o direito das pessoas, né? Então, a gente tem uma segurança pública falha, a gente tem uma previdência social, você tem um problema da pandemia, que tem gente até agora, depois de quase um ano, não conseguir fazer uma perícia médica, por exemplo. Você tem N problemas de transporte público. Porto Velho, que é uma cidade de 500 mil habitantes, a gente tem problema de transporte público lá, né? Ou seja, esse ano mudou de empresa e teve um tempo que as pessoas ficaram sem transporte em Porto Velho. Uma cidade de 500 mil pessoas sem transporte público, imagina o cara na periferia para trabalhar na cidade. Como é que faz? Então, a gente precisa lutar para que esses direitos sejam respeitados, porque não é somente no papel. Ele tem que estar sendo todos os dias buscados os direitos e acessados para que eles possam existir. Então, a gente tem a luta contemporânea dos indígenas por direitos, né, por terras, a luta das mulheres em relação ao aborto, a questão do aborto legal, né, a questão do combate ao machismo, à violência contra a mulher, que o Brasil é um dos países mais violentos contra a mulher no mundo, é onde mais se bate, se mata, é impressionante. E a gente acha que isso é uma coisa natural, não é. Mulher apanhar de marido não é natural. Mulher sofrer violência física ou verbal não é natural. Mulher ter a sua vida limitada pelo marido não é natural. E a mulher, no caso aqui do aborto, né, essa passeata pedia a legalização, porque a gente tem mais de 10 mil casos de abortos no Brasil anualmente, feitos de modo clandestino, porque não se tem uma legislação específica sobre o aborto, né? Se diz pela lei que mulher estuprada pode abortar, e em relação também à questão de bebês com problemas de saúde, mas a gente viu no caso da menina o que aconteceu. Mesmo com direito na lei, alguns grupos foram contrários a que a criança de 10 anos abortasse o bebê do tio estuprador. Então, mesmo o direito a esse aborto ela tinha, mas alguns grupos não queriam aceitar esse direito, foram para a porta do hospital, perseguiram a família, perseguiram os médicos. Então, a cidadania é uma luta diária por direitos, para ser respeitado. Se você não luta, você não tem acesso a ele. No caso aqui, são lutas específicas, né? A questão do movimento negro contra o racismo e contra a opressão, de modo geral, a questão das populações LGBTs, né, os gays, lésbicas, etc., as pessoas sem teto, né, lutando por moradia. Então, você tem vários grupos no Brasil hoje lutando por cidadania, lutando por direitos. Por mais óbvio que pareça ser, está na Constituição que todo mundo tem direito à moradia. Mas só para efeito de comparação, isso aqui é São Paulo, né, essa imagem aí, só lá em São Paulo tem 15 mil pessoas morando na rua. Só para ter uma ideia do que é 15 mil pessoas, é como se metade da população de Nova Mamoré estivesse morando na rua. Então, para a gente ver que a luta por moradia, por exemplo, é uma coisa que precisa ser feita, é necessária. Né? Então, a cidadania, que é uma questão de direitos e deveres, ela não é uma coisa que vem do céu. Ela tem que ser diariamente lutada e ser conquistada. Pessoal, só uma questão, tranquilo até aqui em relação à cidadania, dúvidas, observações, críticas, alguma colocação de vocês? Tranquilo, professor. Beleza, mais alguém? Tô entendendo, mais Tá ou menos, suave. mas tô entendendo. Também estou entendendo, professor. Tá bom o assunto. Posso passar adiante, então, para o último assunto, né? Pode. Deixa eu passar aqui. Beleza, deixa eu passar. Beleza. Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Cadê? Código de ética. Ixi, sujei meu óculos. Tô aqui. Só ver um negócio aqui. Eu tinha esqueci de abrir o vídeo código de ética. Vamos lá, vou introduzir isso aqui.
então esse é o nosso terceiro assunto, né, a questão do código de ética. Bora entender, introduzir basicamente ele aqui, a gente vai discutir um pouco mais sobre ele adiante. Nunca discutimos tanto sobre integridade e como a falta dela pode gerar desequilíbrio e instabilidade nos negócios. O que sua empresa faz para aumentar a integridade dos seus negócios no dia a dia? Nós, da Alliance for Integrity, acreditamos no desenvolvimento sustentável e prevenção à corrupção. Tá, só uma questão. Isso é um exemplo de código de ética, tá? Para ter introduzido isso. É um exemplo prático. Para isso, plantamos novas sementes para uma sociedade mais ética. Por exemplo, se fosse uma garrafa de suco de maçã integral, que qual fruta você usaria? Imagine que todas as etapas de produção desse suco são os negócios que sua empresa faz com seus parceiros. Se você usar uma só maçã podre nessa produção, vai estragar o produto para atitude simples. Você pode garantir que uma maçã ruim comprometa a qualidade de seu suco integral, gerando confiança e credibilidade no mercado. Confira. Faça um código de ética e conduta. Identifique conflitos de interesse. Crie um canal de denúncia. Treine e comunique seu programa de integridade. Tudo começa pelo seu código de ética. Com o envolvimento de gestores e colaboradores, elabore um documento que reflita o compromisso da alta direção em valores como sustentabilidade, respeito, tolerância, igualdade de gênero e, acima de tudo, transparência. Esse documento ajudará seus colaboradores a cumprirem a missão da empresa, a legislação, além de criar uma cultura que encoraje a ação ética. Dessa forma, você terá suas primeiras sementes de frutas saudáveis. Caso contrário, você deixará um risco para a sua colheita, seu transporte, sua extração e seu suco continuará correndo o risco de não ser mais tão integral. Não é apenas o gosto do seu suco que conta. Em um futuro próximo, além do consumidor, a sociedade irá fiscalizar cada processo e as empresas não terão mais espaço para vender sucos de origem duvidosa. O mercado e a sociedade vão exigir a transparência das empresas e você precisa se preparar. Acompanhe os próximos vídeos para conversarmos sobre as outras 3 atitudes. No caso, um vídeo introdutório mostrando como a empresa ela pode agir para, eticamente, ela organizar-se internamente. E essa questão da ética não é somente da empresa privada, ela também é da empresa pública, né? Então, a gente vai tratar nessa questão da ética profissional dentro da relação do dia a dia de trabalho, né? Então, a ética profissional, né, que é a ética aplicada ao meio profissional, é um conjunto de valores, normas e condutas que conduzem e conscientizam as atitudes e o comportamento de um profissional na organização, seja ela público ou privado. Dessa forma, a ética profissional é de interesse e importância da empresa e também do profissional que busca o desenvolvimento de sua carreira. Então, a ética profissional é um conjunto de atitudes, basicamente, né, do dia a dia que vão delimitar a sua ação dentro da empresa privada e da empresa pública. Eu já falei na aula que a gente se encontrou há 15 dias atrás, 15 dias atrás, pelo menos, que a ética, o código de ética é um conjunto, de fato, importante para as relações interpessoais, né? Enfim. Então, quais as consequências do comportamento ético dentro da empresa, né? O respeito, a credibilidade da empresa, a confiança no serviço da empresa, o reconhecimento, né, não só da empresa, mas também do funcionário, o aumento da produtividade no dia a dia do trabalho, a realização de metas, né, fica muito mais fácil trabalhar em equipe, com todo esse clima agradável para poder atingir as metas, a melhora do relacionamento entre as pessoas do ambiente, e tudo isso conta para que a gente tenha um ambiente mais seguro, mais saudável, né, para diminuir a questão das doenças, que tem muita gente que adoece no trabalho por conta de alguns relacionamentos no trabalho. Perseguição por chefe, perseguição de amigo, assédio moral, sexual, uma série de questões. Quando a ética sai do trabalho, o que vai entrar é uma coisa ruim. E aí só Deus sabe que isso vai afetar no dia a dia. Então, para poder com que isso aconteça plenamente, né, aquele perfil lá seja bem realizado, tem um bom ambiente de trabalho, funcionários em harmonia, empresa andando, é preciso um código de ética, como o vídeo colocou, né, que baliza aí, que dá sustentação para a realização da coletividade
dentro da empresa pública ou privada, né? Então, o código de ética evita cenas como essa, por exemplo, né? Porque ele vai punir caso tenha briga no trabalho, né? Agressão verbal ou física. Uma imagem dessa em qualquer empresa, pública ou privada, é inaceitável. Por mais divergência que se tenha, por mais diferença de pensamento, por mais crítica que se possa ter uma pessoa, você jamais pode agredir uma pessoa verbalmente ou fisicamente, porque você perde totalmente a razão, inclusive é passível de punição com até a demissão da empresa quando você age dessa maneira violenta, né, verbal ou física. Na imagem, a gente tem uma indicação de um xingamento verbal e da agressão física aí, no caso. Então, o Código de Ética serve exatamente para ser um acordo que estabelece os direitos e deveres de uma empresa, instituição ou categoria profissional, ONG, etc., a partir da sua missão, cultura e posicionamento social, e que deve ser seguido pelos funcionários no exercício de suas funções profissionais. Então, a ética que a gente viu no começo, ela guia a construção desse código de conduta aqui, que vai versar sobre uma série de questões, mas vai incluir valores, missão, ação e bases dessa organização, né, dessa empresa pública ou privada. Então, o código de ética, ele tem direitos, né, destinados a constituir a imagem, identidade e perfil da empresa, por exemplo. Ele tem obrigações e condutas que essa instituição deve tomar ou desempenhar os seus serviços, visando sempre o cumprimento das condutas morais e éticas. Ele sempre se baseia na ética geral, né, nas leis do país, de modo geral, e a partir disso vai criar o seu próprio texto, as suas regras internas. Então, a partir do momento que você está agindo, representando, por exemplo, a prefeitura que você trabalha, o governo do estado que você trabalha, ou no meu caso, o governo federal, eu tenho que agir conforme os padrões que a ética da minha profissão, mas que a ética do serviço público me pede. Então, nesse momento aqui, com vocês, eu não estou representando apenas Esdras, o professor de História. Eu sou professor de História do IFRO. Logo, eu sou parte do governo federal também, porque eu estou dentro do executivo, né, como servidor público, e, nesse sentido, eu tenho que me comportar como parte do Estado brasileiro. Então, me seguir pelos princípios da ética, do respeito ao serviço público, de respeito ao público que eu estou atendendo, que são os alunos. Então, tem toda uma série de condutas que são determinadas pelo meu código de conduta, que, por exemplo, é esse daqui, que é o Decreto 1171, de 22 de junho de 94, que é basicamente o decreto que aponta o que um servidor público deve fazer, né? Eu não vou ler para vocês isso aqui tudo, mas o Código de Ética do Servidor Público, ele dá uma série de normas, né? De conduta de vestimenta, de ação no ambiente de trabalho, de comportamento fora do ambiente de trabalho. Então, ele gere aí toda a vida do servidor público federal e também serve, inclusive, de referência para a legislação dos estados e municípios, caso o estado e o município esteja fazendo o seu próprio código de ética do servidor público, né? Então, ou seja, se eu não me balizo por isso aqui, eu posso sofrer penalidades, né? Se eu não entrego os documentos que são pedidos, se eu atrapalho o processo da instituição. Então, tem uma série de condutas que não são adequadas e que são passíveis de punição. E do ponto de vista empresarial, lá, né, no ambiente privado, o Código de Ética Empresarial é um instrumento que serve para demonstrar os princípios, a visão, a missão da empresa. Através delas, conhece a postura social da instituição diante do público com quem interage. Então, o código deve se referir à conduta social da empresa, explicitando a relação dela com a comunidade, com o governo, né? São ações, né, que a empresa cria a sua identidade e a identificação com os funcionários que ela tem. Ela dá direitos destinados à questão da imagem da empresa, a identidade e o perfil, por exemplo, que ela quer se comportar no local. E ela designa princípios, né, questões ligadas a valores, missão e visão de empresa, além dos princípios éticos que ela segue, a questão da sustentabilidade, que é a relação com o meio ambiente, né, normas e padrões de comportamento interno, penalização caso algum funcionário haja errado, e ações para facilitar o diálogo com outras instituições. Então, toda empresa tem que estar assim, escritinho lá o seu código de ética, para que cada funcionário receba
ele saiba que ele representa a empresa, que ele é parte de uma coletividade e que ele tem uma série de obrigações como funcionário para exercer. Então, por isso que é importante definir esse caminho, né, que se caminha dentro da empresa e na relação que ela faz com o público. Então, o código de ética é uma ética aplicada no dia a dia do trabalhador, né, da profissional, seja do âmbito público ou privado. Então, a partir do momento que você define os caminhos, define as regras, as coisas ficam muito mais claras e mais fáceis de acontecer. Pessoal, sobre esse último assunto aqui, alguma dúvida? Eu estou entendendo, professor, mas mais ou menos, estou entendendo algumas coisas. Qual a sua dúvida? Pode falar. Assim, que você não entendeu mais ou menos. Pessoal, a gente perguntar é esse. Sobre alguns assuntos que a gente já abordou aqui, temos alguma dúvida ainda? Ou a gente pode começar a encerrar e daqui a pouco liberar atividade para a nota? Que Silene pode falar. Professor, esse código de ética do servidor, ele, em se tratando desse período político, ele pode ser modificado a cada período que muda os gestores, né, os prefeitos, ou ele é único? Então, no caso aqui, você está falando desse código do governo federal, né? Esse aqui do governo federal, ele é de 94. Então, ele foi construído no Congresso através de decreto e aí foi colocado como código. Ele só sofreu uma outra modificação, mas muito pequena. Mas, na essência, é a mesma coisa. Então, desde 94, esse código, ele existe, ele tem que ser respeitado. Como eu falei, do ponto de vista de prefeitura e de Estado, varia muito, porque esse código aqui é para os servidores federais. Mas há prefeituras e estados que têm um próprio código de ética. E, a partir disso, essas prefeituras e esses governos de estado, eles podem desenvolver a sua ação em relação ao servidor, ou copiando esse código aqui, adaptando a realidade do estado e prefeitura, ou simplesmente criando um novo. Vai muito do local. Então, se você tem alguma questão sobre um código, um servidor específico, de onde ele é servidor, se ele é do municipal, estadual ou federal, você tem que ver o código de ética do emprego dele para poder verificar se ele está cometendo alguma irregularidade. Então, mas de modo geral, esses códigos não mudam muito, não. Porque a ética, lembra que a ética ela tem que ser universal, ela não pode ser alterada rapidamente assim. Deu para entender? Entendi. Mais alguém? Obrigada. Nada. Mais alguém? É aquele momento que o padre pergunta se alguém tem alguma coisa que diga agora, cale-se para sempre, né? Estamos fazendo de padre agora aqui. E aí, pessoas... Bom, como não tem mais aparentemente nenhuma dúvida, vamos lá para a parte final. Então, eu vou postar a atividade, né, da recuperação daqui a pouco, de 9 horas da noite. Que eu ainda vou baixar essa aula, subir, aí vou lá no Alva, criar a aba, vou disponibilizar, e ela vai ficar aberta até amanhã. A gente está com o dia 27, até amanhã, às 8 da noite. Porque eu tenho que baixar, corrigir e passar a nota para o swap. Vocês vão ter um dia para fazer isso. Então, eu acho que é o tempo suficiente de fazer uma atividade. Ela vai ser um pouquinho extensa, mas ela é tranquila. Recomendo que qualquer dúvida, ou reassistam esse vídeo, ou vão lá no AVA, os documentos lá do AVA da disciplina estão abertos, né? Os conteúdos. Vocês podem acessar as aulas, né? De ética, a aula de código de ética, a aula de cidadania, e pegar outros materiais que estão lá, mas de modo geral, basicamente você tem lá tudo que você precisa, inclusive sobre os assuntos ou essa aula de hoje aqui.
Então, eu vou disponibilizar daqui a pouco e vai ficar aberto até 8 da noite da manhã. Aí, 8 da noite eu vou fechar, vou corrigir e entregar a nota, no caso, o swap. Então, vocês vão ter aí um dia para fazer a atividade. Bem, beleza? Compreendido? Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Pode fazer. Mas Beleza, professor. não vai ser igual a outra não, né, professor? Tem que baixar em PDF, fazer essas coisas todas? Porque essa tem que ser escrita. Infelizmente, tem que ser assim, igual a essa. Ela tem que ser escrita. Ai, nossa, professor. O que aconteceu? É porque, que nem eu falei pro senhor, tem problema pra me enviar. A menina, uma das amigas aí deixa eu falar, desse outro grupo aí, elas ficou de me ajudar. Eu consegui responder. Eu fiz assim, eu respondi no caderno, tirei foto, tentei enviar sozinha, porque eu tenho que aprender, né? Só que eu não consegui enviar, porque eu tenho esse probleminha aí. E como passei mal aqui, que aqui em Nova Mamoré é muito quente. E esses dias eu tô tendo muito problema, vira e mexe, minha pressão sobe. Eu não sei se é porque quando eu tô fazendo uma coisa, professor, eu fico muito ansiosa, querendo dar conta sozinha, e aí minha pressão tá subindo. E eu não consegui enviar minha atividade. Os colegas estão aqui online. Vou fazer o seguinte com você. Então, o Caio tá aqui, quem mais? Aqui o Silene, Giovanildo. Não é a Leide, não, mas é a Lívia que está aqui. Eu vou, para você vai mandar para mim essa atividade amanhã, 8 da noite. Então, online é a Maria Regiane, o Sávio e a Lívia. A Thalia, eu acho que acabou de sair. Eles não estão, eles estão usando o telefone, outros aparelhos. Entendi. Mas depois eles vão ter que acessar a aula de qualquer maneira. Mas, no caso da Eliane, amanhã você vai mandar essa atividade para mim, você tem acesso ao WhatsApp da Eliane? Tem, professor. Então, você vai fazendo um caderninho, uma folha de papel muito visível, com letra que eu possa ler, e você vai mandar no WhatsApp para mim, 8 da noite, é o seu prazo. Acima desse horário eu não vou aceitar. E aí eu vou registrar lá no swap e vou botar a observação que você entregou fora do alvo, de qualquer maneira. É porque essa atividade, eu tenho que ter ela escrita, ou digital, no caso, né? Mas ela não pode ser somente de múltipla escolha, entendeu? Ela tem que ter questões abertas. E ela vai ser toda aberta, tudo bem? Eu entendo, sim. É eu mesmo que tô meia, como é que se diz? Atrasada. Mas você vai precisar baixar no Ava, se você consegue, né? Eu consigo, baixar no Ava eu consigo. Oi, Lívia. O senhor já vai disponibilizar agora essa atividade da recuperação? 9 horas, porque eu preciso baixar essa aula, subir e terminar de fazer, porque eu esqueci de terminar hoje de manhã, enfim. Eu vou terminar ela rápido e às 9 da noite. Tudo bem? Até amanhã, né? Até 8 horas amanhã. Tá bom, então, pessoal. Tudo bem? Tudo. Mas vocês todos vão entregar no Ava. Só a Eliane que vai entregar no WhatsApp, ok? Mas vocês todos têm que entregar no Ava. Subir ela em PDF ou Word, beleza? Não, cara, é só a Eliane. Quem tem computador, quem pode subir para o Ava, no Ava, por favor. Porque essa atividade tem que estar registrada, porque ela é uma recuperação. Ela tem que estar no sistema. O caso dela é a parte, eu aviso depois, inclusive, ao Douglas lá. Mas o caso dela é a parte. Mas quem tem possibilidade e vai fazer, é como vocês fizeram antes, subir para o Ava. Ao longo do dia, qualquer problema além disso, pode entrar em contato comigo no WhatsApp a partir de 8 da manhã, eu vou estar online, e aí eu respondo qualquer dúvida sobre a questão, outras questões que aparecerem, mas me comunique o mais rápido possível, porque eu só posso ajudar quando eu sei com antecedência. Porque às vezes vocês falam, tipo, aconteceu um negócio da atividade, foi ontem o prazo. Aí vocês me encontram na sexta-feira. Aí não dá, né? Então tem que ajudar o professor também nesse sentido, para ajudar vocês. Tudo bem, então? Vou parar de gravar aqui. Parar de apresentar também. Pode falar. Às 8 da manhã ou às 8 da noite? Da noite. É até às 8 da manhã, às 8 da noite. Ah, tá bom, então. Até 8 da noite. Também tô saindo, vou dar o jantar da minha neném.